Bem-vindo, bem-vinda ao 365 Dias com a Bíblia. Hoje é o dia 31 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Antes de começarmos, vamos fazer uma pequena pausa. Respire fundo, aquiete o coração e vamos caminhar juntos pela Palavra de Deus. Nossa primeira leitura de hoje nos leva a Gênesis, a um momento muito importante. Jacó, já no finalzinho da vida, se prepara para passar adiante a bênção da aliança. Então ele se encontra com seu filho José e seus netos, Manassés e Efraim. É um instante de promessa, de legado, sabe? Onde o passado e o futuro da família se conectam. E é aqui que acontece algo totalmente inesperado. José, claro, posiciona os filhos do jeito tradicional. Manassés, o mais velho, à direita de Jacó, para receber a bênção principal. Só que Jacó, guiado por Deus, faz diferente. Ele cruza as mãos. Ele coloca sua mão direita sobre Efraim, o mais novo, indicando que a bênção maior seria para ele. José até tenta corrigir o pai, mas Jacó insiste. Mas por que essa troca, né? Bom, Jacó revela a profecia que estava por trás do seu gesto. Ele explica: seu irmão mais novo crescerá mais do que ele e sua posteridade se tornará uma multidão de nações. Isso mostra pra gente algo muito profundo sobre como os planos de Deus muitas vezes subvertem as nossas expectativas, colocando Efraim à frente de Manassés. Logo depois, Jacó abençoa seus outros filhos, e a profecia sobre Judá é, uma das mais importantes de todo o Antigo Testamento. Ele declara: não se apartará o cetro de Judá até que venha aquele a quem pertence por direito. Essa é uma referência messiânica muito clara, apontando lá na frente para a linhagem real de onde viria o Cristo. Agora a gente muda o tom e vamos para um momento de louvor com o Salmo 30, um verdadeiro canto da alma. É um cântico de Davi que celebra a dedicação da casa de Deus e, de forma ainda mais profunda, a libertação e a cura que vem do Senhor. O salmista começa lembrando um momento de muita angústia, um tempo em que ele se sentiu completamente abalado. Ele descreve aquele sentimento de abandono, quando parece que Deus escondeu o rosto, um momento que nos leva a clamar por misericórdia. E ele pergunta com toda sinceridade: que proveito tereis em minha morte? É um clamor honesto, que nasce lá do fundo do sofrimento. Só que a angústia não tem a palavra final. O Salmo nos dá de presente uma das promessas mais lindas da Bíblia. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Que certeza boa, né? É a certeza de que a tristeza é passageira, mas o amor de Deus dura para sempre. É Ele quem transforma o nosso lamento em dança e nos veste de alegria. Nossa leitura do Novo Testamento agora nos leva a um dos momentos mais luminosos do ministério de Jesus, a Transfiguração, lá no capítulo 17 de Mateus. Jesus leva Pedro, Tiago e João para o alto de uma montanha para uma revelação incrível de sua glória divina. E olha só que cena! Enquanto Pedro ainda estava lá, falando, maravilhado com a presença de Moisés e Elias ao lado de Jesus, de repente, uma nuvem luminosa os envolve. E de dentro dessa nuvem, a voz do próprio Pai ecoou com uma mensagem clara e muito poderosa. A voz declarou: eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ouviu-o. Diante de uma revelação dessas, os discípulos caíram com o rosto no chão, tomados de medo. Mas Jesus, com toda a sua ternura, se aproxima, toca neles e diz: levantai-vos e não temais. Mas quando eles descem da montanha, a cena é outra. É uma situação de desespero. Um pai se aproxima e pede a Jesus que cure seu filho, porque os discípulos, eles não conseguiram. Após Jesus curar o menino, os discípulos em particular fazem aquela pergunta que revela a perplexidade deles: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E a resposta de Jesus é direta e muito profunda: por causa da pequena fé de vocês. Ele aproveita para ensinar que mesmo uma fé bem pequena, do tamanho de um grão de mostarda, tem o poder de mover montanhas, e ainda acrescenta que certos desafios espirituais exigem um compromisso maior através da oração e do jejum. Depois da leitura da palavra, ouvimos agora o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 249 a 256, como síntese da fé vivida e transmitida pela Igreja. E faz todo sentido, porque as leituras de hoje, especialmente a Transfiguração, nos levam direto para o coração do mistério de Deus, a Santíssima Trindade.
O catecismo, então, nos ajuda a articular essa verdade central da nossa fé. Para a gente conseguir falar de um mistério tão grande como um só Deus em 3 pessoas, a Igreja desenvolveu uma linguagem bem específica. Um termo-chave é substância, que se refere ao ser divino em sua unidade, ou seja, é o que faz de Deus um só Deus. Outros termos importantes são pessoa, para distinguir o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e relação, para explicar que eles se definem nessa referência uns aos outros. Então, o dogma da Trindade pode ser resumido em 3 pontos essenciais. Primeiro, a Trindade é una. A gente não acredita em 3 deuses, mas em um único Deus. Segundo, as pessoas divinas são realmente distintas entre si. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. E terceiro, as pessoas divinas são relativas umas às outras, ou seja, a distinção delas está justamente na relação que têm entre si. Olha, toda essa teologia pode parecer um pouco complexa, né? Mas São Gregório de Nazianzo nos oferece uma síntese linda que nos lava da mente para o coração. Ele escreveu: assim que comecei a pensar na unidade, logo me encontrei envolvido no esplendor da Trindade. Mal começo a pensar na Trindade, logo a unidade sou reconduzido. É um convite para a gente contemplar o mistério e não apenas tentar dissecá-lo. E assim a gente conclui o nosso caminho de hoje. Nós caminhamos por Gênesis 48 até 49, versículo 27, pelo Salmo 30, Mateus 17 e os parágrafos 249 a 256 do Catecismo da Igreja Católica. Se esta leitura te ajudou, que bom! Inscreva-se no canal para a gente continuar essa jornada juntos amanhã. Não esquece de ativar o sino e também de compartilhar este vídeo com alguém que talvez precise fortalecer a fé e a esperança. A gente se vê no próximo dia da nossa jornada.